Fala galera no caminho, graça e paz. Eu sou o Danilo. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para dar continuidade ao episódio anterior sobre produtividade neurótica e versus, né, no caso, saudável. Como você sabe, nós falamos bastante sobre a neura que a gente tem em produzir e querer entregar sobre a produtividade neurótica. E Uhum. agora a gente vai dar início, na realidade, continuidade, falando mais sobre essa produtividade que podemos ter, seja no trabalho, célula, relacionamento, de forma saudável. É Uhum. isso aí? Isso aí. Então aí, galera, no último episódio a gente falou bastante sobre isso. Eu até citei o meu caso particular, né, de como eu entrei bem próximo de um burnout, de uma estafa mental, física, né? E agora então a gente vai entrar mais nessa parte produtiva de como ser mais produtivo e não só mais, mas como ser melhor Uhum. produtivo, né? Então, o Exato. primeiro ponto aí, para a gente entrar nessa produtividade saudável, né, que é estabelecer metas, Uhum. né? Eu gosto muito dessa questão de trabalhar com uma agenda. A gente que é psicólogo, a gente trabalha com agenda. Hoje todo mundo praticamente trabalha com agenda, mas a gente trabalha com agenda de horas mesmo, né? E isso, no meu caso, me ajudou bastante. Por quê? Eu precisei estipular uma agenda para eu fazer minhas coisas. Então, por exemplo, já que, vamos supor, eu te atendo 2 horas da tarde. 2 horas da tarde é o Danilo. Então, o que que eu vou fazer uma hora? Uma hora tem um horário livre. Eu vou botar para estudar, eu vou fazer alguma coisa que dê para encaixar naquele período, né? Uma coisa que eu acho interessante é faça um planejamento do seu dia seguinte, né? Eu gosto de fazer isso. Por exemplo, a gente está no sábado. Domingo é um dia de descanso, mas mesmo assim, vamos começar pelo final de semana, né? Esse final de semana a gente deu formação junto, a gente está gravando o podcast, então tem bastante compromisso que já estava na agenda. Agora, amanhã, domingo, o que que eu vou fazer? Ah, vou almoçar com os meus pais, minha mãe, à tarde não tenho o que fazer, à noite eu não sei o que eu vou fazer. Vou ter que ir na missa. Ou seja, vai fazendo uma agenda, não só mental, mas também uma agenda física. Eu acho que, primeira coisa, uma agenda. Você precisa de ter uma agenda, Sim, né? real. Para quem quiser produzir, tem que ter uma agenda. Mesmo que seja um bloquinho de nota no celular, ou uma agenda física mesmo, né? Primeiro ponto, eu acho que aí é você começar a anotar e tentar seguir o máximo possível dessa agenda, Uhum. né? O que que você acha? Cara, eu concordo. Mas eu penso também que tem pessoas que têm facilidade e outras que não têm com isso, né? Mas vamos levar em conta, em consideração, as pessoas que estão com essa dificuldade em produzir bem e de forma saudável, como recomendação, né? A gente possa recomendar para você ter um tipo de agenda, assim, para você anotar, seja no celular, que nem a gente comentou, aquele grupo que você faz consigo mesmo no WhatsApp, sabe? Anota aí, tipo, alguns compromissos, os livros PDF que você precisa ler, mas que seja uma coisa realista. Exato. Essa agenda não é para colocar coisas que você não vai fazer, por exemplo. É uma coisa realista, né? Na mental dá muitas das vezes, né? Fala, cara, tem que almoçar. E que hora eu vou almoçar? Deixa eu ver com aquela pessoa ali. Então já combina o horário que vai almoçar com aquela pessoa que você marcou o compromisso, né? Seja na casa do sogro, da sogra, dos amigos, enfim. Mas seja Sim. uma coisa palpável, Uhum. né? Não uma coisa que se desfaz na nossa mão assim e você fica, cara, o que eu faço da minha vida? A Você pessoa fica nem vai perdido. para academia e já quer malhar todo dia, quer fazer não sei o que mais, Aham. e aí eu já tive isso, né? Como eu contei no último episódio, chegou uma fase que eu não estava conseguindo ir direito nem para academia. E eu ficava enfiando na minha cabeça que eu tinha que ir todo dia para academia. Só que eu colocava assim, não, vou todo dia na academia. Aí chegava segunda-feira eu ia. Terça-feira eu já estava cansado. Ou seja, cara, não adianta, você vai ter que dar um passo para trás. Exato. Coloca ali 3 vezes por dia, por semana na Por ser- academia, beleza. Começa por baixo e vai crescendo, né? É como aquele famoso, começa pelo começo mesmo. Exato, O exato. exemplo da academia é muito palpável, assim, que eu tenho até quando eu converso com a Bia, eu falo assim, por exemplo, na época que a gente, a maioria foi na academia de tarde pra noite, né? Mas, por exemplo, eu corria com mais frequência na parte da manhã. O que que eu fazia? Eu já deixava a roupa de correr do lado, velho, do lado da cama, assim,
Porque eu sabia se eu não deixasse, eu acho que eu ia dormir um pouco Ó, mais tarde. E facilitar o não processo. facilitar o processo, é facilitar aquilo que você vai realizar no seu dia a dia. É como se fosse assim, cara, despertou, aquele minuto heróico, né? São José Maria falava muito sobre isso. Primeiro despertar, levanta, né? Faz acontecer, 1-0 para você, né? Colocou o tênis, a roupa ali que você vai correr, ou vai na academia, ou até pro trabalho, né? Cara, 2-0 para você, né? Você já está vencendo você mesmo, né? A pior não, né? A maior luta que você tem no seu dia a dia é você mesmo. Vencer os seus desejos, caprichos, seus pecados, né? Vencer. É uma luta diária. Uma luta Uhum. diária. Mas aqui a gente quer ordenar de maneira saudável que você consegue fazer acontecer, seja no seu trabalho, sua faculdade, dentro da sua célula, tendo o compromisso e o dever de, tá, eu preciso de um tempo para anotações, eu preciso de um tempo para colocar as coisas no papel de forma realista. Porque se eu deixar à deriva um compromisso, eu acabo empurrando com a barriga no sentido de só quero quantidade, não Sim, qualidade, né? sim, É uma coisa que o exatamente. padre até fala de até em célula mesmo. A gente não está buscando números de jeito nenhum, né? Mas é uma qualidade, pessoas saudáveis cuidando de outras pessoas. Uhum. Somos miseráveis? Somos. Mas vamos fazer, na medida do possível, a gente se manter de forma saudável, espiritualmente, mas também de forma orgânica, né? Biológica ali, um exercício físico, por exemplo, se alimentando melhor, para poder entregar o nosso melhor para o outro, né? Porque a nossa vida nada mais é um serviço. Sim, Então, se eu quero produzir de maneira saudável, eu preciso saber que se eu estou realizando de forma de serviço para o outro, eu estou meio caminho andado, né? Estou sim, praticamente dando certo aí. sim, exatamente. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, ah, eu queria ter mais foco para ler, para estudar, e eu acabo não conseguindo, né? Uma outra coisa que eu acho importante também é ressaltar, né? Você quer ter mais foco para qualquer coisa? Primeiro, diminua o celular, né? Diminui. Celular, esse negócio de ficar rolando tela, beleza, tá? Uma hora ou outra ali, fazer pouquinho, tudo bem. Agora, tu tem que tomar cuidado com isso, que isso tem comprovação científica já. A gente não está demonizando. Não é demonizando. Só demonizando a coisa. São relatos, assim, tanto É. da prática clínica quanto experimentos científicos de que esse negócio de Reels, Shorts, esses vídeos curtos, né? Diminui muito o nosso foco atencional, né? E para criar bons hábitos, um deles, que é um dos mais importantes, é o foco. Uhum. Se você não tiver foco, você não faz nada, né? E uma coisa que é boa, que desenvolve o nosso foco, é você parar e prestar atenção. E forçando o seu cérebro a prestar atenção em coisas que às vezes não são tão fáceis de ser apreendidas, né? Então, às vezes um vídeo curto, ele pode ser bom em algum momento, que vai te relaxar para você dar risada, mas se você ficar só nisso e ficar muito tempo nisso por dia, você está estragando seu cérebro, literalmente, estragando seu cérebro. Seu cérebro vai ficar programado só para conteúdos curtos, para conteúdos fáceis e curtos. Aí quando você vai numa missa, você não consegue prestar atenção em 10 minutos que o padre está falando, Cara, real. né? Começa a dar comichão, tá coceira e não consegue prestar A atenção, perna treme. perna treme, fica ansioso, quer sair correndo. É. Tem gente que sai no meio da missa toda hora e volta e aula. Então, uma das coisas que eu observo é o celular. Outra é a ansiedade mesmo de querer, né, ou de não conseguir ficar parado, e tudo mais. Um outro ponto que eu acho importante é ir desenvolvendo mesmo, né? Por exemplo, o hábito da leitura, né? E como eu estava falando, vai aos pouquinhos, lê uma página por dia, né? Eu acho que uma página por dia não é muito difícil. Ah, Luca, mas é muito pouco. Cara, não foca ainda na quantidade, foca na qualidade. Lê uma página por dia, meditando, degustando aquilo que você está lendo, grifando aquilo que você está lendo. Depois que você terminou, tenta ou fazer um resumo, ou ler de novo pelo menos aquilo que você grifou, para ficar mais fixo em você. Conforme você for percebendo que isso vai ficando fácil, não acomode nisso. Lê 2 páginas, 3, um capítulo. Como se fosse aumentando a É dose. isso. Né? Igual uma academia mesmo. Você não vai ficar pegando 1 quilo no supino o resto da vida. Você vai aumentando, pô. Você vai aumentando, você vai bota 20 e vai crescendo. Então, o hábito é esse. Eu gosto de usar esse exemplo da academia porque isso é o que
faz o nosso cérebro, né? Não só o músculo, ele se desenvolve, vai pegando mais peso, mas o nosso cérebro ele se desenvolve e vai aprendendo mais conteúdo, ele vai ficando mais resistente a conteúdos mais difíceis, a coisas mais complexas. E na verdade isso é muito bom, cara. Tem uns estudos que eles fazem que um cérebro de uma pessoa que usa muito ele, que estuda coisas complexas, mais profundas, é um cérebro maior e mais enrugado. Uhum. O cérebro de uma pessoa que não lê, só fica no Instagram, só escuta música baixa, só gosta de viver uma vida fácil, é um cérebro menor e mais liso. Ou seja, o cérebro mais enrugado é um cérebro que fez mais força. Um cérebro que fez mais, trabalhou mais, queimou mais ali, né, o neurônio para você desenvolver a sua vida. Então é isso. Você quer ter um cérebro liso e pequeno ou um cérebro grande e enrugado? Essa Eis, parte, eis a essa parte é questão. boa. Essa parte é muito boa. Entra até na formação que a gente foi hoje, né? Hum, Porque também pela luz do Espírito Santo, a gente pedindo a graça, o dom da inteligência, o dom da ciência, o dom de interpretar tudo, a gente força mesmo o nosso cérebro, pela luz do Espírito Santo também, a aprofundar na coisa. uhum. Se eu tenho inteligência e não aprofundo naquilo, para que eu tô usando, né? A parada. Eu vou até usar um exemplo do Lucas, se me permitindo, Claro. que a gente conversou já sobre. Eu sou muito cinéfilo, cara. Eu amo filme. Amo. Assisto de tudo. Se você não assistiu o melhor filme de todos os tempos, vou fazer aqui o merchan. Interestelar, por favor, assistam. É gigante? É. Mas ele é muito bom. Você fala assim, qual é o meu top 3? Interestelar não é Sério. nem top um, porque ele tá acima É de mesmo? todos. Caramba. Só perde pro Rei Leão. Mas o que eu tô querendo dizer é para dar esse exemplo. O Lucas citou uma vez na célula que ele não conseguia nem assistir um filme inteiro, né? Uhum. Que é o lance do foco que a Uhum. gente comentou. Então, que bom que ele conseguiu identificar isso. Fala, cara, eu tô sem foco, então eu preciso diminuir o lance da internet, por exemplo, seja o que for, Reels, Instagram, YouTube, né? Mas encontrar o equilíbrio necessário e falar, cara, preciso me dedicar a uma coisa que é essencial. A gente falou sobre uma série que a gente achou muito boa lá, que assistiu tudo, falou, cara, o lance ali daquela cena com o psicólogo, a gente ficou apaixonado, tipo, pela cena, né, em si, não pelo Adolescência, caso. assista Adolescência. Muito boa mesmo. Principalmente você que é pai de adolescente, assista. Cara, adolescência, né? O nome da série que você falou aí. Então é pra gente entender também que se eu já tenho um desfoque, né, com facilidade em coisas que com grande quantidade de tempo, né? Quem nunca Uhum. assistiu um vídeo homilia no 1.5, Uhum. Uhum. no 2.0 ali Uhum. para assistir a coisa? A gente tá ansioso o tempo inteiro de falar, cara, até nisso precisa ser produtivo para Sim. falar assim, cara, ouvi a homilia, consegui, já assisti a homilia, vou partir pro meu dia. E muitas vezes a gente não para, né? O Padre Luiz Fernando tem o costume de rezar, um homem muito de oração, de rezar em línguas, mas um homem que é contemplativo no meio da ação, né? Sim. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver ele em adoração, você não vê o Padre Luiz Fernando falando, tá quieto, parado. Fala, Uhum. cara, tá fazendo nada? Uhum. Esse homem está em profunda oração, está em profundo encontro consigo mesmo, mas principalmente com Cristo, né? Essa é a realidade. Sim. E vem outro ponto aqui sobre a flexibilidade, que é uma coisa que eu também gostaria de pontuar aqui. Para ter uma produtividade mais saudável, eu também preciso ser flexível com as mudanças que ocorrem no meu dia a dia. Uhum. Você não ter essa flexibilidade de aconteceu tal coisa em determinado momento e você não relevar. Claro que tem situações e situações, mas eu preciso ter uma flexibilidade e falar, cara, tudo pode acontecer, cara. Sim. Eu não sou o dono do mundo. O mundo não gira ao meu redor. Então, se acontecer alguma coisa de errado, que não foi conforme eu planejei na minha cabeça, tira o cavalinho da chuva. E você entender, cara, que bom que eu não tenho o compromisso de dever com essa questão. Porque eu não sou o dono do mundo, não sou eu que vou fazer o mundo girar e vou fazer aquela demanda acontecer. Precisa de mim? Precisa, mas eu também preciso do outro. Ser flexível, né? Eu acho Sim. que é um ponto que a gente pode adentrar também para ter uma coisa saudável e dinâmica na vida, cara. A gente está tendencioso a sempre com mudanças, Sim. seja por uma coisa boa, determinante ali, uma coisa ruim também. A Uhum. gente não tem controle, Sim. né? Nossa, isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, como a gente falou de agenda, né?
Eu tenho a minha agenda, que é o meu ideal semanal. Por exemplo, o meu ideal semanal é eu orar todo dia, eu ir na academia pelo menos 4 vezes na semana de manhã e no Muay Thai de noite, terça e quinta. Então, esse é o meu ideal prático, assim. E estudar, claro. Então, por exemplo, esse é o meu ideal. O ideal é cumprir 100% dessa agenda. Só que eu sei que a minha esposa está grávida, então eu vou ter dia que eu vou ter que levar ela no hospital, no médico. é, Vai ter um monte de outras coisas para fazer. Minha esposa está aqui nos bastidores nos acompanhando, por isso que eu dei risada. Então, por exemplo, vai ter momento que não vai dar, Uhum. né? Que eu não vou conseguir ir na academia, o meu filho vai nascer, então daqui a pouco eu vou ter que me adaptar a essa nova rotina, vou ter que ser flexível, vou ter que me adaptar para ir em outros horários ou ficar alguns dias sem ir para ter uma fase de adaptação. Ou seja, não adianta eu entrar na neura de que ou eu aceito, por exemplo, no meu caso, que eu estou para ter um filho e eu vou ter que me adaptar, né, a essa rotina e tranquilamente eu vou. Se eu sei que eu vou dormir um pouco menos ou bem menos depois que o filho nasce, né? Então, se eu já entro com essa pré-consciência de que eu vou me adaptar a essa nova rotina e conforme eu for me adaptando aí eu vou criando ou aumentando de novo meus hábitos, cara, minha vida fica muito mais leve, muito mais tranquilo, porque eu sei que eu vou ter uma flexibilidade para lidar com as faltas de controle que às vezes a vida vai impor. Mas essas faltas de controle não pode ser uma desculpa para eu sair totalmente do meu ideal. O meu ideal é cumprir a minha agenda 100%. Mas se eu não conseguir 100%, cara, pelo menos os 80% eu vou cumprir. No mínimo, sabe? Pelo menos 70, 80% tem que cumprir. Porque senão aí eu deixo de fazer muitas coisas por causa de compromissos, como filho, casamento e tudo mais. E aí a minha vida vai por água abaixo, porque eu não vou cuidar da minha saúde. Eu tenho que me cuidar. Uhum. Para eu cuidar do meu filho, da minha esposa, eu preciso me cuidar, né? Você precisa se cuidar, cara. Então, não abra mão de um ideal semanal, mas também cumpra ele pelo menos 70, 80%. Tem que ter uma margem de erro ali normal, porque a gente não consegue ter controle total, né, da vida, né? Uhum. Acho que entra no lance do neurotransmissor famoso, que está em alta, falar sobre a dopamina, né? Esse desejo inquietante de querer ter um certo tipo de prazer naquilo que a gente faz. Nem tudo vai ser gostosinho, né? O Lucas fala isso. Nem Uhum. tudo vai ser satisfatório, assim. Então, tem determinado momento que a gente vai usufruir, seja da internet ou de uma coisa do trabalho, uma Sim, coisa que você gosta de fazer, de um livro, né? Que no caso é uma coisa até saudável, né? Se a dopamina fosse somente no livro, era uma coisa ótima, né? verdade. Que vai saciando aquilo e fala, cara, preciso mais daquilo. Mas hoje a dopamina está muito interligada com a coisa de excesso de maneira ruim, Exato. que é a internet, mas não é uma coisa que a gente está demonizando a coisa. A internet está pro bem, ajuda a gente com muitas questões, né? Mas deturpa muitas outras também. O como eu faço aquilo, né? Uhum. Como eu uso aquilo. Então, quando eu estou ali pesquisando algo que é satisfatório aos meus olhos, o cérebro recebe uma carga e fala, cara, eu quero um pouco mais. Ah, mas eu quero um pouco mais além disso aí que você está me passando. Então vem o desejo de querer aprofundar naquele neurotransmissor ali, que é a dopamina, e eu não fico saciado, porque o cérebro entende e fala, cara, eu já recebi uma carga muito maior do que essa, então isso não é o suficiente, Sim, né? Então acaba entrando na questão de se é um hábito bom ou se é um hábito ruim. sim, Aí a gente pode entrar nessa questão do hábito também, que é uma coisa que a gente conversou, né? sim. Hábito e vício no cérebro é a mesma coisa, né? A neurociência ela fala muito sobre isso, que só muda a palavra para a gente entender melhor. O que que é um vício? É justamente isso que o Danilo estava falando. Eu, por exemplo, uma pessoa que tem um vício em drogas, qualquer droga, ela vai e usa pela primeira vez, e a primeira vez é muito excitante. A pessoa tem experiências assim muito sensoriais, muito fortes. O cérebro vai querer aquilo ali de novo, porque a dopamina foi muito acionada, e aí a dopamina vai ser acionada novamente para que ela busque novamente aquilo, né? Porque a dopamina, não precisa guardar esses termos que a gente usa, é só para vocês entenderem o contexto, tá? A essência, né? Mas o que a dopamina é? A dopamina é um sinal químico que aciona no meu cérebro, no sistema límbico, né? Em outros sistemas também, mas agora especificamente o sistema límbico,
que é uma parte do cérebro que está relacionada com as emoções, né? E ela aciona ali para buscar coisas, tanto que geram prazer, quanto que gera valor para mim. Por exemplo, eu entendo que tem valor para mim, sei lá, eu ir para a célula na quarta-feira, que é a minha célula. A dopamina, toda quarta-feira, ela vai ser acionada e eu vou para a célula. Por quê? Eu entendi valor ali. Tem os amigos, tem a palavra de Deus, tem a oração, tudo o que me instiga, que eu vejo valor naquilo e eu vou buscar aquilo. Só que a dopamina ela é muito mais facilmente ativada para coisas fáceis, gostosas, que me excitam. É. Então ali ela gera esse vício. Então, os vícios são hábitos maus que a gente cria com facilidade. Só que essa dopamina a gente consegue ativar ela também para coisas boas. Só que ela pode ser um pouco mais difícil do sentido prático de começo, né? Porque às vezes, por exemplo, uma coisa é você pedir um lanchão, né, na sua casa. Ali você não precisa de tanto esforço, porque a dopamina já vai estar ali gritando para você. Outra coisa é você acordar cedo para ir no terço do Frei Jus, ou sei lá, para fazer uma caminhada, uma corrida. Ali você vai ter que entender, vai acionar a dopamina também, mas você vai ter que entender o valor daquilo, né? Qual que é o valor de eu acordar de manhã para rezar o rosário? Qual que é o valor ou qual que é a recompensa que eu vou ter de ir na academia, de ler um livro, de, sei lá, fazer qualquer atividade que eu queira criar o hábito. Se você não tem essa noção do valor ou da recompensa, esquece, você não vai criar o hábito, né? Tem gente que quer criar o hábito de, eu preciso estudar inglês, não sei o quê. Eu falo, cara, primeiro, o que que o inglês vai te proporcionar? Vai me proporcionar, eu vou viajar, eu vou me comunicar, eu vou crescer na minha empresa, eu vou ganhar mais dinheiro. Tá, então essa é a recompensa. Então foca na recompensa e linka o esforço imediato com a recompensa futura. Porque se você fala assim, eu vou só fazer o inglês hoje, só que eu não tenho em mente que é esse dia, essa segunda-feira de manhã do inglês que vai me proporcionar crescer o meu salário. Se você não fizer esse link, cara, muito provavelmente você não vai criar o hábito, vai ser muito difícil. É. Acho que entra no lance das virtudes também, Sim. porque já que o vício, para traduzir, né, de uma maneira mais teológica, a gente pode dizer, o vício nada mais é que hábitos ruins, que a gente já comentou aqui. E a virtude, hábitos bons, né? É a parte saudável que a gente está falando da coisa aqui. Então, se a gente quer conquistar uma virtude, eu preciso praticar com o meu esforço, contando muito com a graça de Deus, Uhum. para que aquilo aconteça e eu consiga. Me libertar, por exemplo, da preguiça, que seja. Preciso acordar cedo, por exemplo, ou preciso tomar partido e falar, cara, preciso me arrumar para poder sair naquele Uhum. horário, enfim. Né? Então, eu preciso estar ligado nisso também, que a virtude nada mais é de uma prática constante desses bons hábitos, que daí eu vou ter aquela virtude. Agora, se eu tenho por exemplo, um exemplo que o Padre Paulo deu uma vez, uma aula que eu vi dele, acabei de lembrar, que ele fala assim, o jejum em si, aquele de emagrecer, não necessariamente é uma virtude. Porque assim, se eu uso o jejum para emagrecer e a finalidade desse jejum é passar por um portão estreito para roubar um banco, Sim, a finalidade ela é ruim. sim. Agora, se eu uso esse jejum como forma de oferecimento pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela minha conversão, a finalidade ela é boa. Mas eu não consigo ver a matéria. Aí que tá. Uhum. Porque a virtude nada mais é, a gente não consegue ver, né? Parece que o vício fica muito mais palpável, né? Sim, Tipo, eu tô preguiçoso, você vê automaticamente eu no sofá ou na cama preguiçoso. sim, Você vê a virtude de levantar no horário, a gente fala, nossa, como eu fui virtuoso hoje. Você não fala isso pra si. A sim, gente nada mais olha como quando a coisa tá ruim, né? sim. Então, quando é empregado para uma finalidade que é ruim, a gente dá uma vazão maior Sim. para um hábito ruim. Mas eu preciso enxergar um hábito bom para se tornar virtude no dia após dia, constância. Né? A vida espiritual nada mais é do que isso. São José Maria ele falava muito sobre isso. Começar e recomeçar, o tempo inteiro. Caio, me levanto, me confesso e continuo. Recomeço. Não acordei no Rosário do Frei Gilson. Você acorda no dia seguinte. Uhum. Mas tá valendo?
Calma, fariseu. Verdade. Calma. Não é assim que funciona. Você está sendo escrupuloso se a gente for parar para pensar. O mundo não gira ao meu torno, né? Uhum. O Deus não é o Deus da sua cabeça. Ele está entendendo como que está o movimento do seu coração e seu esforço. Então é de progresso em progresso. Na formação a gente falou isso. É de glória em glória. É o Uhum. Espírito Santo que vai suscitando em nós esse desejo ardente de querer ser melhor. Sim, Essas coisas boas que vêm, de ser saudável, de tudo mais. O Espírito Santo vai suscitando no nosso meio isso. sim. Agora, aquilo que de ruim, que está inclinado ao pecado, né? A gente é tendencioso. Eu sou muito tendencioso à preguiça. Então, tem que lutar o tempo inteiro para acordar no horário, para dormir no horário. Que a Bia fala, você tem que dormir no horário. Você tem que dormir no horário. É uma luta constante. Eu vou ter que passar por isso. Então, eu vou ter que vencer. Mas será que é hoje? Vou me esforçar. Será que é amanhã? Vou me esforçar. Um dia de cada vez, né? Cada dia basta o seu cuidado. Tá? Sim. E é isso, a palavra de Deus também fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então, beleza, não consegui ontem. A misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã quando o sol nasceu. Uhum. Então eu começo de novo, porque eu tenho uma nova misericórdia para mim no dia de hoje, né? Falando nisso, vamos para a palavra de Deus, Vamos à palavra de Deus. para a gente caminhar para o fim. Caminhar para o final, se você está percebendo que a gente está tendo esse costume de sempre encerrar com a Sagrada Escritura, Escritura. a Bíblia, para que a gente possa ter sempre em mente que a finalidade sempre vai ser Cristo na nossa vida, né? Sim. Então, para a gente ir para uma coisa bem palpável aí, está em Mateus 11, do 28 ao 30, que vai dizer o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a você. Fantástica essa palavra, né? Porque acho que essa palavra vem muito de encontro à nossa realidade hoje, né? Como nós estamos cansados, né? Como nós estamos sobrecarregados. Lógico que Jesus ele falou isso num contexto onde o povo judeu ele estava debaixo de uma teologia, não é essa palavra na época, né? Mas para a gente entender, de sobrecarregamentos mentais, espirituais e de práticas por causa da cultura judaica da época. Eles colocavam muito mais do que a própria Torá pediu para eles fazer, né? Leis e tradições humanas, que Jesus até denuncia. No nosso caso, é justamente essa neurose que a gente tem de querer fazer tudo todo momento e produzir demais. Então, calma, joga tudo nos pés do Senhor, né? Tenha mais momentos assim de se derramar na presença do Senhor mesmo, de descansar, né, no Senhor, de tirar, deixar Jesus tirar esse fardo das suas costas. Eu acho que é Marta e Maria, né? Acho que esse exemplo Essa é passagem que eu ia ler exatamente exato, né? agora. Pode ler então. Porque é o contraponto total que a gente falou nesse Exato, episódio. Marta como uma neurótica, produzindo exato. ali neuroticamente para querer servir e produzir para o nosso Senhor. E Maria escolhendo de forma saudável, cara, o que tem para mim hoje o pão de cada dia é hoje, né? Uhum. Então, tá em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, me dizer assim: Estando em viagem, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés de Nosso Senhor. Escutando-lhe a palavra, Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dizei-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória ao Glória ao Senhor. Senhor. É isso aí, fantástico, né? Você vê Jesus tratando também, né? Tanto de Marta quanto de Maria, desacelerando Marta, né? Uhum. E valorizando a postura de Maria de sentada aos pés do Senhor. É isso que falta para nós nesse tempo. Menos debates, né? Não que a gente não tem que defender a nossa fé, não sou contra isso, a gente, né? Pelo Pelo contrário, contrário, nós temos esse temos, compromisso. temos sim. Se você tem competência para defender, defende. Se Uhum. não, fique quieto e ore.
mas eu acho que a gente está mais na fase de sentar aos pés do Senhor, descansar, ouvir dele, deixar ele renovar para você ter força para viver, para evangelizar, para, sei lá, liderar sua célula. Uhum. Não sei. Eu acredito muito nisso, de ter momentos de descanso. E esses momentos de descanso são momentos de oração, né? Não só orações de batalha espiritual, né? Que uma intercessão, um momento assim que você está em oração, orando para alguém, ou em louvor, em batidos de espírito, você está ali numa oração mais enérgica. E temos que ter isso também. Mas devemos também ter momentos que você vai no sacrário, senta lá no chão, né? Eu gostava muito na Paróquia do Espírito Santo, aqui também eu faço. Às vezes. Eu vou atrás do altar, quando está vazio o sacrário, eu sento entre o altar e o Santíssimo e fico sentado ali, só olhando, deixando o cansaço sair, a mente vai se regulando. E isso a gente precisa ter postura de Maria nesse tempo, né? Que esse seja um tempo de Maria para nossas vidas. A gente ouvir o Senhor, né? A gente adorar o Senhor, de ficar aos pés do Senhor. Tenho certeza que quando nós temos essa postura, o burnout não vai nos atingir, porque a gente vai ter uma mentalidade saudável, curada, né? O cansaço vai bater, mas a gente vai ter onde descansar. A tristeza vai chegar, mas a gente vai ter onde despejar nossa tristeza, né? Então, os pés do Senhor é o lugar da nossa terapia de hoje, né? Uhum. E o último texto que eu quero ler aqui é o Salmo 1. Salmo 1 diz assim: Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido. Olha que maravilha! E suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Olha que muito doido isso, cara. Não é quem fica neuroticamente buscando produtividade que é bem sucedido à luz da palavra de Deus. É aquele que medita a lei do Senhor dia e noite. Ó, eu vou deitar aqui, vai ter um versículo queimando na minha cabeça. Uhum. Né? Esses dias eu estava com aquele versículo que eu li hoje na formação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, dai-me de volta um espírito decidido. Esse versículo ficou queimando na minha cabeça por algumas semanas. Assim. Eu ia deitar e esse versículo na minha cabeça. Eu acordava esse versículo na minha cabeça. É isso que a palavra de Deus fala, né? O seu prazer está na lei do Senhor. E isso faz você ser bem-sucedido. Isso faz você ser como árvore plantada junto a riachos, que dá seu fruto no tempo certo, cara. Então, para de querer, eu preciso ser rico agora. Cara, se você não é rico agora, é porque não chegou o seu momento. E talvez você nunca vai ser rico. Mas o importante é você fazer a sua parte e descansar e buscar a presença do Senhor. Sim. Então, para a gente encerrar, eu acho que no outro episódio a gente até acabou fazendo um momento de oração. Então, convido você que está em casa aí nos acompanhando, se possível, fechar seus olhos, da maneira que você se encontra, olhando para nós, não tem problema, mas que essa palavra possa lançar no nosso coração e descer como um maná, como Deus entregou a Moisés naquele tempo, o pão de cada dia, mesmo diante de todo o fardo, perseguição, de querer produzir, de querer tirar o povo. E você também, que muitas vezes se encontra perdido, desorientado, de querer fazer muitas coisas, e quando realiza-se muitas coisas, não é reconhecido, é tempo real de descansar em Deus. Então, essa noite, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor acalme o nosso interior, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa inteligência, todas as nossas faculdades, Senhor. E empregue em nós esse coração decidido em te buscar. Sim, Deus, nós reconhecemos que muitas e muitas vezes não andamos nos seus caminhos, muitas vezes estamos desvirtuosos, buscamos os vícios, não as virtudes, e muitas vezes deixamos a caridade, o amor, Senhor, de lado. Essa tua palavra coloca na nossa alma esse selo que é do teu Espírito Santo. Empregue em nós esse desejo ardente, Senhor, em te seguir em espírito e em verdade. E assim como Maria, Senhor, a irmã de Marta,
possamos escolher a melhor parte. Não pelo nosso ego, não por muitas vezes querermos sermos humildes, mas que necessitamos de Ti, Senhor. Um único e necessário na nossa vida. Uma só coisa necessária, Pai. Nós queremos escolher essa parte. É glorificar o Teu santo nome, exaltar a Tua presença, servindo, Senhor. Aqui no mundo, aqui na terra, mas de forma generosa, Pai. Obrigado pela Tua santa presença, pelo Teu santo nome, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para para que que sejamos sejamos dignos dignos das das promessas promessas de de Cristo. Cristo. Amém. Então é isso. Ficamos com esse episódio com uma parte robusta sobre produtividade saudável, também falando aqui com a palavra de Deus. E eu convido você, em nome da nossa comunidade, para que você possa se inscrever. É muito importante você se inscrever no nosso canal, compartilhar e curtir, e se possível também comente. Beleza? Isso aí, galera. Esperamos vocês no próximo episódio. E tamo junto, hein? É nóis.